Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Né? Como é que estão se sentindo depois da prova, depois da né? Espero que todos estejam bem, que todos estejam aí empolgados para essa nova etapa da disciplina, né? Um abraço aí para todos vocês, estudantes, né, de Colinas, de Anópolis, Lagoa da Confusão, Pedro Afonso, né? E municípios ali circunvizinhos que estão aqui conosco, né? Para mais um encontro da disciplina de Fundamentos, né, e Metodologia da Educação Especial, tá? Acho que todo mundo já me conhece, né? Já temos aí várias aulas, tá? Mas eu sou aqui o Eduardo, né, professor Eduardo Lima, e estamos aí nessa jornada, né, de conhecimento sobre a questão da educação especial, ou, melhor dizendo, a educação inclusiva, né, principalmente no nosso país, Brasil, né? É, desculpa, hoje, né, nós estamos ali no nosso 10º encontro, né? Sábado passado vocês tiveram aí a nossa prova, né? A nossa A1. Espero que todos tenham ido bem. Então, desejar, né, parabenizar, na verdade, todos aí que realizaram a A1, né? Foi ali, né? Eu sei que foi um dia de muitas provas, um dia de talvez aí muito esforço, né, de vocês. Então, parabenizar a todos aí que realizaram bem um A1, né? E espero que todos tenham sido bem, que todos tenham compreendido bem, mas se não foram, né, quem não foi, na verdade, né, também não tem problema, porque estamos aqui, né, hoje iniciando aí o caminho para a 2, né? Então, há muita coisa ainda para a gente aprender, há muitas questões para a gente discutir, né? Eu acho que é muito importante a participação de vocês nos fóruns, a participação no Educa, né? A participação nas aulas que são síncronas, né? Aqui através do Meet, né? A gente percebe também que às vezes tem ali algumas empecilhos. O Educa também não ajudou, nos ajudou muito, né? Mas eu creio que ele está estabilizado, né? Faz tempo aí que ele não nos causa nenhum aperreio, né? Vamos dizer assim, certo? Então, né, realizem também as atividades, né? Porque essas atividades elas somam aí 4 pontos que são muito importantes ali ao longo dessa jornada, né? Não só pela importância do ponto em si, né, da pontuação em si, mas que a gente vai dividindo ali as discussões, então vai se especializando, vai falando ali detalhadamente, né, de alguns pontos, né, que são importantes ao invés da prova, né, que pega tudo ali de uma vez só, certo? Mas é isso, né? Foi ótimo aí, né? Eu considero muito boa, né? Na nossa aula de revisão foi maravilhosa, assim, vocês participaram bastante, né? Então, me agradou bastante, tenho certeza aí que todo mundo fez uma A1 muito boa, né? E que tem aí crescido muito, né, intelectualmente nas discussões sobre educação inclusiva, tá bom? E aí, né, agora nós vamos iniciar nossa segunda etapa da disciplina, tá? Não vai ser uma ruptura, né, grande, né, nesse início, porque ainda vamos tratar sobre a questão da legislação, né, questões específicas, só que percebam que nós vamos ali aprofundando em temas específicos. Por exemplo, né, como está descrito em nosso slide, o tema de hoje ainda é políticas públicas e legislação brasileira, porém, nós vamos hoje falar do transtorno do espectro autista, né? Então a gente vai, nós já falamos muito, né, nas nossas aulas, vocês falaram lá nos fóruns, né, comentaram, trouxeram as experiências de vocês com relação a esse tema, mas hoje nós vamos ver um texto, né, que fala sobre uma legislação importante e específica para o estudante, né, autista, tá? E o que vai ser o texto basilar da nossa discussão de hoje, que vai ser ali o texto que vocês devem ler, né? Obrigatória a leitura, vão precisar ali participar dos fóruns, fazer as atividades, né, que nós estamos prevendo, chama-se Acesso à Educação como Direito do PCD Autista.
uma análise da inclusão à luz da Lei Berenice Piana, certo? Esse texto ele foi escrito pela Nicole dos Santos Rodrigues e pela Mariana Faria Filardi, tá? E o tema, né, da nossa aula de hoje é o reconhecimento da pessoa com transtorno do espectro autista, ou seja, TEA, como um sujeito de direitos, com ênfase no direito à educação inclusiva, certo? É essa discussão que o texto traz, né? É essa discussão que nós vamos aprofundar, é essa discussão que nós vamos aqui fomentar hoje, tá bom? E espero que vocês gostem e espero que vocês aproveitem e que essa discussão seja muito importante aí para a formação de vocês, tá bom? Bom, a grande questão, né, que o texto traz, a partir, né, à luz da análise da Lei Berenice Piana, é o acesso à educação do direito, como um direito da pessoa autista. Nós já estamos aqui cansados de saber, nós vimos vários textos, várias leituras, várias aulas, falando que ao longo do século XX, né, e século XXI, a questão do direito à educação inclusiva foi muito debatida, certo? Só que, a partir ali do início do século XXI, nós vamos ter uma outra demanda, que é, por exemplo, o reconhecimento da pessoa com transtorno expectativo como sujeito de direito, mas também como uma pessoa com deficiência, certo? Então, isso não foi uma coisa dada, isso faz parte de um processo, faz parte de uma mobilização, faz parte ali de um entendimento de como a sociedade entende as pessoas com espectro autista, certo? Então, assim, há um marco fundamental. E esse marco fundamental a gente considera como sendo a Lei 12.764 de 2012, que também é conhecida como a Lei Berenice Piana, que institui ali a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, TEA, certo? Então, esse é um marco legal, ou seja, havia-se ali várias movimentações de mães, de associações, de pessoas com deficiência, de ativistas políticos, para que essa lei ela fosse promulgada, que ela fosse efetivada, pela necessidade de se entender a pessoa com TEA como uma pessoa com deficiência que precisaria ali de condições especiais para sua inclusão dentro não só da escola, mas dentro da sociedade como um todo, certo? E aí, é, esse texto, ele evidencia que, como outros que nós já passamos por aqui, que que a educação inclusiva, ela não pode ser pensada apenas como nesse caso, né, de pessoas com TEA, de um espaço entre vai ter autistas e alunos não autistas, ou seja, a gente vai resolver a situação se a gente colocar ali estudantes autistas com estudantes não autistas, né? Isso não é inclusão, né? A inclusão verdadeira, né, complexa, que a gente vem discutindo aí de várias formas, ela tem que ter uma acessibilidade pedagógica, o docente tem que ter uma formação adequada, algo que a gente vem ali, praticamente todos os textos falam isso de formas diferentes, né? E essa formação docente, o quanto também vocês trazem isso para nós, né? A mediação escolar, a adaptação curricular e o respeito ali à singularidade, né, dos estudantes autistas, né? A gente vai ver, por exemplo, que quando a gente fala de transtorno do espectro autistas, isso é uma categoria que envolve um grande número de pessoas e que tem níveis, né? Então tem ali um grupo muito heterogêneo, é um grupo diverso, né? Não, e aí com isso também precisa ser de um olhar específico, né, para as suas questões, tá bom? Bom, e aí vocês devem estar, né, se perguntando, quem ainda não teve oportunidade de ler o texto, não sei, né? Tem gente que vê o vídeo antes, tem gente que vê o vídeo depois do texto, né? Quem é Berenice Piana? Quem foi essa pessoa que deu ali, né, o nome a uma lei tão importante a ponto da gente estar discutindo aqui, né, numa aula, né, de um curso, né, de pedagogia do ensino superior e que trata sobre educação inclusiva, tá? Berenice Piana, ela foi uma ativista brasileira, né, que se destacou ali pela luta de direitos com de pessoas com o transtorno do espectro autista. Ela
a sua ligação com esse tema parte de ser mãe de um filho autista, certo? Então, a Berenice, ela passou a mudar, a lutar, né, pela existência do seu filho, pelo direito do seu filho ser um sujeito, né, um sujeito de direito, né, e transformou ali toda a sua vivência pessoal em uma ação política, ou seja, todas as dificuldades que ela enfrentava, né, com essa vivência, com essa sua experiência de vida de ser mãe de uma criança autista, ela disse, não, a gente precisa mudar, a gente precisa pensar em alguma coisa. E aí ela se tornou uma das maiores vozes, né, na formulação de políticas públicas no Brasil. Hoje existem, né, várias associações de mães autistas, né, vários grupos. Eu até estava, quando estava preparando essa aula, eu vi que aqui em Palmas, no final de semana que passou, né, dia 12 e 13, teve um evento, uma caminhada, né, para lutar pelos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, né? Então, é algo que está sendo que está tendo uma visibilidade importante. Talvez eu não sei avaliar aqui se a visibilidade que seja merecida, né? Ou, mas pelo menos está se colocando luz a uma questão muito importante e que, né, como nós vamos ver aqui, o Estado precisa se colocar presente. Né? O Estado ele precisa, principalmente no que nos refere aqui, no que nos, né, chama mais atenção, que é a questão da educação inclusiva, certo? Então, como eu falei para vocês, né, como está aqui no slide, é uma ativista brasileira que partiu da sua experiência como mãe de filho autista para essa luta e que chegou-se aí, né, nessa essa liderança, né, pela mobilização da criação da lei 12.764 de 2012, e aí por isso essa lei também é conhecida como seu nome, né, a lei Berenice Piana. Então, ela foi uma grande defensora, né, dos direitos da pessoa com TEA, né? E aí o nosso texto, né, de hoje, vai trazendo ali uma análise de pontos muito importantes, né, para essa lei e fazendo ali, né, críticas não necessariamente à lei, mas muitas vezes a sua implementação e a sua efetivação pelo Estado, a quem compete a essa questão, né? Estava aqui morrendo de sede já. Bom, a lei, ela é a primeira lei que reconhece o autismo como uma deficiência. Nós estamos vendo aqui, né, ao longo dessa disciplina, que a gente só pode combater uma desigualdade ou uma deficiência no sentido do Estado precisar atuar mais em determinada questão, se a gente reconhecer que esse problema existe, certo? Então, se eu não reconhecer o autismo como uma deficiência, então essas pessoas elas vão ficar ali à margem, certo? Não vai ter políticas públicas para elas, não vai ter uma lei que garanta seus direitos. Então, é muito importante, e o texto fala sobre isso, e a gente precisa entender isso, que é muito importante ter essa lei que reconhece o autismo como deficiência. A gente tem uma mania, assim, no Brasil, né, que a gente, às vezes, diz, tem na lei, mas a coisa não acontece, né? É uma lei só para inglês ver, né? Eu acho que a gente precisa é, pensar um pouco sobre isso, sabe? De fato, a gente tem muitas leis que não são tão respeitadas quanto outras, mas só o fato dela existir e de eu ter ali a condição de procurar a justiça baseada nessa lei não é algo pequeno, tá? Não é algo que é desimportante. E a lei, ela precisa de um tempo também para que ela comece a mostrar os efeitos, né? Ela precisa de um tempo para que as pessoas passem a conhecê-la, passem a obedecê-la e passe ali ao Estado também ter um entendimento comum, né, da mesma, certo? Então,
é muito importante a criação da Lei Berenice Piana, certo? Uma outra questão, né, garante o direito à educação e atendimento educacional especializado, que é, né, a sigla né, que a gente vê ali que a gente já falou sobre isso, né, que muitas, vocês trouxeram exemplo de que muitas escolas não têm, né, e que é difícil, mas a lei garante, né, e é um campo, o texto fala sobre isso, também é um campo de trabalho para o pedagogo, certo? Ela proíbe cobranças adicionais em escolas privadas, né, que muitas escolas, elas, sob esse argumento de que precisavam contratar esse atendimento educacional especializado, colocavam isso na conta ali da família do estudante. Então, a lei proíbe isso, estimula, né, a formação de profissionais, né, que para trabalharem, né, com crianças com o espectro autista, certo? Que sejam ali, que as pessoas sejam ali acompanhantes especializados e que essas pessoas elas tenham uma formação necessária para trabalhar com esse público, né? Ou seja, é respeitar a individualidade desse público, certo? Porém, é aquilo que a gente já vem falando. Você respeita essa individualidade dentro de uma escola que está ali, que tem que estar preparada para receber todos, né? Para, né, lidar com todos e ser, de fato, realmente inclusiva, certo? O texto ele vai tratando quais são as atuais, né? O texto ele é de 2014, então, assim, talvez nem tão atual, mas a gente está vendo que sim, né? Vocês mesmos trazem essas questões da condição do atual do estudante autista, certo? Então, assim, ainda falta a formação de uma condição, ou, desculpa, a formação docente adequada, né? E a gente vê isso, infelizmente, no dia a dia. Eu vejo isso nas minhas aulas, né? Através também muito do que vocês e outros estudantes trazem. Então, muitos professores não receberam esse preparo adequado para lidar com essas especificidades, né? E aí compromete essa questão de inclusão, né? Muitas escolas ainda não têm esses mediadores escolares, né? E aí tem essa questão complicada, né? Ou seja, apesar da garantia legal, muitas redes de ensino não disponibilizam esses mediadores ou cuidadores especializados, mesmo que exista uma lei para isso, né? Muitas vezes acontece uma recusa de matrícula e uma exclusão velada, né? Eu contei para vocês já o caso de uma ex-aluna que se mudou para a cidade de Palmas e teve muita dificuldade em encontrar uma escola particular que garantisse a ela que tinha ali condições de que seus filhos, né, que são portadores, né, do transtorno do espectro autista, tivessem ali a sua garantia de uma educação de qualidade, certo? Então, muitas escolas, elas, principalmente escolas privadas, elas fazem essa exclusão velada, né? Porque elas sabem que vão precisar, que esse estudante ele vai precisar ali, de demandas que muitas vezes aumenta ali o custo e eles não querem arcar com esse custo, né? Mas aí, por que que montam uma escola, né? Fica aí a reflexão, sabendo que isso existe, né? Existe, né? A gente tem uma questão que nós falamos muito na nossa aula de revisão, vocês trouxeram exemplos maravilhosos, no sentido de exemplos que cabem muito bem na discussão e não maravilhosos. É uma pena que, na verdade, essas situações aconteçam, mas note que vocês estão entendendo muito bem que é a questão do currículo, né? Eu lembro que a gente falou, por que que todos os alunos têm que aprender exatamente a mesma coisa, da mesma forma, não ter ali uma capacidade, porque todo mundo tem que ter uma letra cursiva, não pode ter, quando, na verdade, na questão da letra, o que importa é a comunicação, né? Que aquele aluno ele está se comunicando através da escrita. Então, muitas vezes a gente sofre com essas questões de um currículo inflexível, que é uma questão que está também ligada a uma formação deficitária, né, de nós professores, que não estamos muitas vezes preparados com isso. Como também, né, as questões de estigma e preconceito, né? Então, a inclusão, ela não depende apenas de estrutura. Vamos imaginar que a gente não tivesse nenhum problema de estrutura na escola, né? Todas as escolas elas fossem estruturalmente acessíveis. Mas, se a gente tiver dentro dessa estrutura
profissionais que não têm uma mentalidade, né, de inclusão, de uma comunidade escolar democrática, de uma sociedade democrática inclusiva, o prédio em si só não vai, né, adiantar de nada. Então, há essa necessidade de uma mudança em nós, e é por isso que vocês estão aqui, por isso que nós estamos aqui discutindo, né, esses temas, né? As autoras também, elas dialogam com outros intelectuais que fazem aí análises muito profundas sobre a educação exclusiva, né? Uma delas, que é citada no texto, é o Montauan, né? Que fala sobre incluir, né? Significa oferecer a todos, com ou sem deficiência, as mesmas oportunidades de acesso a conhecimento e à participação social, respeitando-se as diferenças. Então, veja, essa é uma definição muito interessante do que seria educação inclusiva e do que a gente quer com essa educação inclusiva, né? Ou seja, essa inclusão, ela exige uma mudança cultural, estrutural também, mas cultural da escola, né? De como esse ambiente ele está preparado ou não para essa diversidade, né? Outra coisa que a gente já viu, né? A escola é que deve se adaptar à diferença e não os estudantes que têm que se adaptar à escola. E aí é quando, né, no texto, né, é dito que o aluno com TEA não é o problema. Ele é um sujeito de direitos. A gente não pode, né, entender as pessoas com deficiência em geral como um problema, né? A gente não faz parte da sociedade essa diversidade. Todos nós temos que aprender a lidar com essa diversidade, principalmente nós que estamos aí na carreira docente, né? Vocês estão aí iniciando, né? Alguns de vocês já trabalham, e eu estou ali há uns 10, né, 15 anos já nesse processo, tá bom? Outro autor que é dialogado e citado é Sasaki, né, que fala sobre o paradigma da inclusão, né, adaptação do sistema e não do sujeito. Ou seja, Sakassi, ele fala, né, sobre uma sociedade inclusiva. Então, assim, a inclusão ela deve ser pensada em todos os âmbitos, não apenas na escola. Ou seja, se a gente mudar, se nós, enquanto sociedade, pensarmos em uma inclusão, né, a escola vai acompanhar isso. É mais ou menos isso, né? Ou seja, há um paradigma aí, né? Ou seja, da integração, ou seja, adaptação do sujeito ao sistema para a inclusão, adaptação do sistema ao sujeito. Ou seja, o que tem que mudar é esse sistema exclusivo que a gente tem, né? Principalmente quando a gente trata ali de escola. Ou seja, que a inclusão é uma condição da cidadania, certo? Se vocês tiverem dúvidas, falem lá nos fóruns, participem, que nós, né, eu e o Gleiber estamos aqui, né, para atendê-los, tá bom? Bom, como a gente já falou, né, e a gente já sabe, como muitos de vocês, tanto a gente já discutiu na aula, quanto vocês, né, já trazem, né, essas questões em suas experiências, né, a lei, ela não é perfeita. Infelizmente, a lei ela traz algumas questões. Há uma falta de regulamentação efetiva, ou seja, isso não é necessariamente um problema da lei, a lei é que não é cumprida, né, seja por pessoas ou por escolas públicas e privadas. Há uma ausência de fiscalização sobre essa lei, né, e esses dois fatores, tanto a falta de regulamentação efetiva quanto a ausência de fiscalização, acabam ali resultando no terceiro, que é a manutenção de práticas excludentes, né? Então, infelizmente, a gente ainda está lidando, né, com exclusão de crianças, né, com espectro autistas que precisaria ali estar, na verdade, sendo incluídas, certo? É algo importante entender que o TEA, ele não é uma categoria, mas ela é heterogênea. Existem diversos níveis desse espectro, certo? E diversas características. Então, as políticas públicas, elas precisam reconhecer essa diversidade, porque se não se reconhecer, muitas vezes pode estar se investindo um dinheiro, investindo atitudes, né, exigindo atitudes que não vão ser eficientes e eficazes para todos, né? E aí, por fim, né, vocês vão ver lá no texto que elas falam muito sobre a questão do professor mediador, professor auxiliar, que é, na verdade, uma defesa a esses apoios, né,
personalizados, pois eles são fundamentais ali no desenvolvimento dessas crianças, né, desse sujeito, né, que está ali, que é sujeito alvo ali da educação, tá bom? A Lei Berenice Paiva é um marco muito, Piana, desculpa, é um marco muito importante, tá? A inclusão exige práticas concretas e um compromisso político de todos nós, e é preciso romper com o capacitismo e construir escolas que sejam realmente e verdadeiramente democráticas, tá bom? Esse é um desafio nosso, né? É um desafio que está na mesa, né? E que nós estamos aqui a cada dia, a cada encontro, a cada aula, a gente está estimulando essas reflexões para que nós todos aqui sejamos agentes, né? Sujeitos históricos comprometidos, de fato, com essa educação inclusiva. Bom, então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse tema tenha trazido ali, despertado interesses para vocês, né? E que nós tenhamos aí, né, cada vez mais uma disciplina que aprofunde essas nossas questões, né? Que aprofundem acho que né, a ideia, né, em nós de uma educação inclusiva, tá bom? Então, forte abraço a todos vocês e até, né, a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro.